A paz seja convosco. Louvamos a Deus pela sua graça sobre as nossas vidas, pelo seu amor, porque para sempre. Estamos entrando na semana mais importante do cristianismo, que é a morte e ressurreição de Cristo. Nossas atividades, como de costume, na sexta-feira pela manhã, domingo pela manhã e domingo à noite. Convido você a separar esse tempo. Vamos louvar ao Senhor pelo seu sacrifício. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Palavras Terríveis de Jesus. Os versos de 15 a 20 que nós meditamos na semana retrasada, ela falava sobre a questão de falsos profetas. E no versos 21 a 23, nós falamos de falsos seguidores. Muitas dessas pessoas foram pessoas que ouviram as mensagens erradas, incorretas, não tinham discernimento e acabaram desenvolvendo uma adoração falsa, totalmente falha em relação à verdade. O clamor deles, Senhor, Senhor, beira ao desespero. Na época de Jesus é duvidoso o entendimento de que quando se fala de Senhor, eles estavam realmente reconhecendo a divindade de Deus, mas o vinham apenas como um mestre. Mas quando nós pensamos no período pós-ressurreição, quando se refere a Cristo, tratando-o como Senhor, ele é um termo que leva à condição da divindade. Jesus, ele assume não mais um papel de 100% homem, mas um papel de 100% Deus. Sempre vemos Jesus trazendo cura aos enfermos. Vemos Jesus alimentando multidões, expulsando demônios e trazendo palavras de conforto a todos aqueles que sofrem. Porém, nesse versículo que nós estamos meditando, de Mateus 7, 23, nós vemos a figura de Cristo como um juízo. Um juiz que mostra o juízo, um juiz que apresenta o trabalho dele também como um profeta. Não um juiz humano, que pode ser maculado, não um juiz humano, que é temporal, que cumpre uma pena temporal, mas uma justiça eterna, também com uma pena e uma punição eterna. Aos que são filhos, conforto. Aos que são filhos, a esperança. Àqueles que não são filhos, realmente é motivo para desespero. Palavras terríveis. Eu nunca vos conheci, é uma palavra dura da parte de Deus para você, se você não é filho. Aqueles que são filhos, ele chama pelo nome. E nós meditamos na semana passada, ele chamando Abraão, Abraão, chamando Jacó, Jacó. Finalizamos falando sobre a questão de Moisés, Moisés, que é de onde eu vou retomar. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Senta com ela, Ingrid. Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. Convido você a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, claramente, sem sombra de confusão ou dúvida, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos e bendizemos pela sua santa e bendita palavra que nos alcança nesta noite. Estamos, Pai, nas portas do seu retorno, vemos os seus sinais, guerras, remores de guerras, pestes, mortes.
Vemos o coração se esfriando no peito daqueles que se dizem teus. E tudo isso, Pai, aponta e remete ao teu retorno. Um retorno para aqueles que são filhos de alegria, mas para aqueles que não são filhos de terror. Estamos nesta noite, Pai, submissos à tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, nos traga uma mensagem, nos guie, nos oriente, nos direcione. E me coloco também à tua presença, Pai, para ser um instrumento nas tuas mãos, para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Há 2 semanas, falsos profetas geram falsos cristãos. Semana passada, palavras terríveis de Jesus. E essa semana, o amor falso a Jesus. Da mesma maneira que existem verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, também existem as pessoas que adoram o Senhor segundo o seu próprio coração, segundo a falsidade do seu próprio coração. Dando continuidade ao Abraão, Jacó, nós vemos a questão de Moisés. Após Jacó, levanta-se um novo faraó, que esqueceu tudo aquilo que tinha acontecido. Eles não vê mais a questão de uma pessoa que trabalhou como José, que era aquele homem que veio do seio de Jacó. E aí José, ele faz tudo aquilo, cria todo aquele contexto, alimenta pessoas, cuida de pessoas, mas esse novo faraó, ele esquece dele, esquece dessa história. Mas ele olha para aquelas pessoas e vê aquelas pessoas crescendo, e ele se assusta e fala: qualquer hora dessas, esses caras vão se levantar contra nós e vão se rebelar e vão tomar o nosso país. E ele decide escravizá-los. O povo hebreu, ele chora, geme, ora a Deus, e Deus os ouve, porque eles são filhos. É levantado uma criança, após uma ordem de matar todos os homens, para que aquele povo não crescesse, é levantado um homem chamado Moisés. Moisés, aquele rapaz, aquela criança ainda pequena ainda, ela tinha que ser morta, mas a mãe toma uma decisão. Coloca ele num cestinho, joga dentro de um rio caudaloso, e aquela criança acaba encontrando a figura da filha de Faraó, e ele é criado como um príncipe. Aquele homem que foi considerado como um príncipe, ele se levanta, cresce dentro de todos os ensinamentos, dentro das terras do Egito. Um dia ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele se indigna, vai defender e com agressividade o mata. No outro dia, entendendo que já era realmente um chamado divino de Deus, havia alguma coisa no coração dele, ele tenta intermediar uma discussão entre 2 hebreus. E aqueles hebreus se levantam e falam para ele: quer dizer que você vai matar a gente se a gente não obedecer você, como você matou o egípcio? E aquilo começa a correr, chega aos ouvidos de Faraó, e Moisés sai fugido da terra do Egito e vai para o deserto. No deserto ele passa 40 anos, apenas com contato com ovelhas. Aquele homem que havia aprendido no Egito, aquele homem que era fácil de palavras, ele perde aquela eloquência, até que um dia ele encontra uma sarça ardente. Está olhando aquela mata, aquela moita que está pegando fogo e não se consome. Ele vai se chegando e Deus fala para ele: Moisés, tira as sandálias do seu pé, porque a terra onde você está pisando é terra santa. E ele se identifica a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Tendo dito isto, o enviou de volta ao Egito para ordenar ao faraó que libertasse os israelitas da escravidão. Por intermédio de milagres grandiosos, Deus forçou o faraó a libertar o povo, e Moisés conduziu para fora do Egito no evento da libertação mais importante de todo o Antigo Testamento, o Êxodo. Moisés, ele continua toda aquela trajetória dele dentro do deserto. Levanta-se Josué junto com ele. Eles vão atravessar a terra prometida, e naquele momento Josué, ele assume o comando, conquista a terra que tinha que ser conquistada, e o povo começa a ficar numa pretensa paz. Josué morre. Quando ele morre, aquela terra ela fica sem ninguém para guiar.
E o que acontece, o início do livro de Juízes mostra a seguinte frase: os israelitas viviam como queriam, porque não havia quem os orientasse. E por 400 anos, todos aqueles juízes vão sendo levantados, até que um dia, uma mulher que é estéril, chamada Ana, ela ora ao Senhor pedindo para que o Senhor concedesse a ela um filho e que ela consagraria aquela criança para o serviço do Senhor durante toda a sua vida. E Deus a ouve. E é nascido Samuel. Samuel fica aos cuidados de Eli. Eli, que era o sacerdote daquela época, ele tem 2 filhos que não honram o Senhor. E com o caminhar daquilo lá, vai se mostrando que cada vez mais aquele sacerdócio e aquela orientação não era uma orientação boa. Um dia, o jovem Samuel está dormindo e ele ouve pela primeira vez uma voz: Samuel. Ele se levanta, vai a Eli e pergunta: o senhor me chamou, mestre? E ele falou: não, volta para dormir. Ele deita e novamente ele ouve uma voz: agora, Samuel, Samuel. Ele volta a Eli uma segunda vez. Ele volta, manda ele dormir uma segunda vez. E ele ouve a voz uma terceira vez e fala: Eli, eu estou ouvindo uma voz. E Eli entende que é o Senhor e fala: quando essa voz te chamar, você responde: eis aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. E aconteceu. Novamente o Senhor fala com ele: Samuel, Samuel. Ele responde como Eli tinha orientado. E ele foi um profeta durante toda a vida dele, cuidando de Israel. Poderia falar de muitos outros personagens do Antigo Testamento, mas pelo nosso tempo, eu decidi avançar para o Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 13, verso 34, não precisa abrir. Jesus Cristo, já com o seu ministério, ele se depara diante de Jerusalém, a cidade santa, e ele vê a corrupção dentro do meio sacerdotal. Ele vê as pessoas não se amando como deveriam. Mesmo através da pregação do Evangelho, mesmo através da resposta, do clamor daquelas pessoas pelo Messias, Jesus olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Como eu gostaria de pegar vocês e colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca os seus pintinhos. Mas vocês não me ouviram. Jesus novamente expressa, através dessa repetição, o seu eterno amor pela cidade de Deus. Jesus, ele monta o seu ministério, convoca os seus apóstolos, os seus discípulos, começa a caminhar com eles, caminha o primeiro ano, caminha o segundo ano, caminha o terceiro ano. No fim do seu ministério, ele reúne aquelas pessoas e começa a falar sobre a condição de que ele iria morrer. Mas a morte dele não seria uma morte natural, seria uma morte por traição. E aqueles discípulos ali na ceia começam a olhar para ele e falam: sou eu, sou eu, sou eu. Judas olha nos olhos de Cristo e fala: porventura sou eu. E ele fala: tu disseste. E toda aquela questão começa a se circuncidar ali. E aí Pedro, ele começa a levantar algumas situações, falando que ele não nega, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo outro. E Jesus olha para ele e fala: Satanás, ele pediu a sua vida para ele peneirar, ou seja, fazer passar por tribulação, como fez com Jó. Mas eu intercedi para que você não passasse por isso. Mesmo antes de Pedro negar, Jesus olha para ele e fala: Simão, Simão. E ele fala: ama, cuida das minhas ovelhas quando você se converter. Pô, mas ele andou 3 anos com Jesus e ele não tinha se convertido ainda? Pois é, na figura de Jesus, ele coloca essa condição dizendo: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Até mesmo quando antecedeu a negação dele, Jesus chama ele pelo nome: Simão, Simão. Pulamos para Mateus 27, 46, onde mostra a situação mais agressiva, mais terrível, mais marcante, quando Jesus está passando por aquele inferno, sendo crucificado. Coisas que nós estamos aí nessa semana, e é uma semana para você meditar, não é uma semana normal, não é uma semana comum, é uma semana que dentro do mundo espiritual, os espíritos eles se agitam
porque mais uma vez vem a atestação da morte e ressurreição do nosso Salvador, aquele que nos dá a esperança. E você não pode ter uma semana comum. Falava hoje pela manhã a condição daquela palavra que eu acho que é italiano, que chama espírito, em que fala sobre esse espaço entre atividades, entre uma atividade e outra. Pare e ore, levante um clamor ao Senhor, não deixa entrar nessa questão de vida. Eu estava lá falando com o Alice aqui, enquanto vocês estavam chegando, e ele falando assim, olha, agora eu tenho um smartwatch, que ele fala quando eu tenho que pagar, quando eu tenho que tomar água, quando eu tenho que respirar, quando eu tenho que pagar alguma coisa. Não seja controlado por essas coisas, e parece que a gente não consegue mais nem ter tempo para nada. A gente acaba não tendo tempo para as coisas mais importantes, que é isso que eu venho batendo nessa tecla. A gente tem que tomar cuidado com o tempo, porque algo do tempo, ela é cruel, porque ele não volta atrás. E você perdendo o tempo, já passou. E Jesus passando por toda aquela luta e dificuldade por mim e por você, ele na cruz do Calvário, ele olha para Deus e fala, Deus meu, por que me abandonaste? Com a dor no corpo, com o sentimento de desespero de Jesus ali, como homem, não como Deus, ele clama de amor pela figura de Deus. Em Atos capítulo 9, verso 4, nós vemos a condição de Saulo. Saulo, ele era um homem que perseguia a igreja. Saulo, ele era uma pessoa que ele não amava o Deus verdadeiro. E ele perseguia as pessoas. Chegou a pegar cartas, pedindo carta para poder perseguir, entrar na casa, para poder prender, matar, fazer o que fosse necessário para defender a voz do rei de Israel. E ele, naquela estrada de Damasco, ele começa a caminhar em direção àquela condição de maltratar as pessoas, e ele ouve dos céus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mais uma vez, Deus, através da figura de Cristo, como uma figura de amor, ele repreende aquele homem que veio a ser o segundo homem após Jesus, como o maior homem. Fora desse contexto histórico, eu trouxe a condição de Marta. Marta, ela era irmã de Maria, irmã de Lázaro, que havia sido ressuscitado. Jesus, ele é convidado e ele vai para a casa de Marta e Maria, não se fala da figura de Lázaro, e essa figura eu tirei fora do contexto histórico porque ela se refere a mim e a você. E aí Jesus está sentado ali esperando o almoço, Maria se senta diante de Jesus, e apesar do texto não falar, eu acho que ela deve ter começado a perguntar e pedido para Jesus ensinar ela alguma coisa. E ela ouve, e Marta, na sua correria, na sua necessidade, no seu entendimento, começa a correr de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. E aí ela olha para Jesus indignada e fala, Jesus, você não vai fazer nada. E ele fala, ô Marta, 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 ela escolheu a melhor parte, e dela vai ser tirada. Por que eu deixei essa parte por fim? Porque é a minha vida e a sua vida. O que você tem colocado como coisa mais importante, primeiramente em relação a Deus, depois em relação à sua família. Esse ano, até agora, nós tivemos pelo menos 2 fatos que poderiam ter ceifado vidas de pessoas dentro da nossa igreja. Trago à tua memória, não sei se foi esse ano, acho que foi. Figura do André descendo lá com a carreta, perde o controle, quase cai na ribanceira e Deus o livrou. André, Vânia e Felipe dirigindo na ida ou na volta para São Paulo, perde o controle, o carro roda, muda de pista, poderiam estar os 3 fora. E o que é que nós estamos esperando para nós darmos realmente a importância devida ao Senhor? Eu esmiucei essa história para que possamos sentir a importância do alerta feita por Jesus quase no fim do Sermão do Monte. Leiamos novamente Mateus capítulo 7, 21 a 23. Diz assim, nem pode ficar sentado, não há problema não, tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, pode deixar por perto. Mas
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Se você não ouve essas palavras, e teu coração não treme, alguma coisa está errada. Jesus está dizendo que nem todos os que se dirigirem a Ele com palavras de profundo afeto serão salvos. Ele disse que alguns entrarão na sua presença no dia do juízo, tratando-o com intimidade, papai. E Ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Em termos atuais, é como se eles falassem, papai, nós não pregamos a tua palavra, não damos testemunho da sua causa, não estivemos na escola bíblica dominical, não entregamos dízimos, ofertas, não fomos a campos missionários por sua causa. Tais pessoas acreditam sinceramente que estavam num relacionamento com Jesus, mas na verdade era um relacionamento unilateral, estavam procurando alguma coisa apenas para eles. Pessoas vêm à igreja com propósitos humanos. Pessoas vêm para a igreja como os fariseus foram a Batista, procurando alguma forma de fazer com que a culpa que é inerente ao coração do ser humano, ela suma. E não vai sumir. É algo que está no meu coração e no seu coração. A cada dia que passa, você perde a oportunidade de realmente se converter, como Jesus falou a Pedro. Você vem à igreja, está aqui, canta louvores, chora na presença do Senhor, mas foi o Alice que falou, onde realmente está o seu coração? Se Jesus, ele te vir hoje no teu coração, ele vai encontrar o quê? Uma pessoa rancorosa, amargurada, egoísta, uma pessoa que está preocupada apenas com os benefícios que ele pode conceder, sementes 60, 30, 60 e 100 por um, ou realmente o seu coração é um coração que está devoto ao Senhor? Independente da sua atividade profissional, independente do que você faz, o que reflete a sua vida? Nós temos batido na mesma tecla com línguas diferentes a respeito desse assunto, domingo após domingo, após domingo, após domingo. Valorize primeiramente a Deus. Valorize o seu cônjuge em segunda instância. Valorize os seus filhos, para depois valorizar qualquer outra coisa. Nós estamos aí, fiquei pela primeira vez mais tempo com a Isabela no meu colo, e eu brincava com ela de um lado para o outro. São momentos que não voltam atrás. Eu não posso mais fazer isso com a Júlia, eu não posso fazer mais isso com a Helena, não posso fazer com a Manu, e muito menos com o Daniel. Mas eu estou fazendo com as crianças. Daqui a pouco eu vou começar a pegar o Lucas. Fiquei um pouco com o Joaquim deu uma encorpada, está mais difícil eu conseguir carregar ele mais tempo, mas eu de vez em quando fico com ele. São coisas que passam e que são marcações nas nossas vidas, que não adianta depois você chegar e falar assim, poxa, mas eu queria tanto ter feito isso, passou o tempo. Já contei para vocês algumas vezes o caso daquele pastor que ele maltratou a sogra dele, foi uma pessoa que foi importante na minha conversão, e aí no dia do falecimento daquela pessoa, ele contratou uma limusine para levar o caixão lá para o túmulo, e o carro nem tinha gasolina. Isso não muda nada. A hora da gente mostrar o amor, primeiramente a Deus, depois para o nosso cônjuge, depois para os nossos filhos, porque a ordem é essa. Se você vem com aquela história de que os meus filhos são mais importantes, você está fora do contexto do cristianismo. Primeiro é o amor a Deus, depois o amor ao seu cônjuge e depois o amor aos seus filhos. Se você não segue essa sequência, o teu amor ele é turbulento, é um amor todo complicado, independente do que as pessoas fizeram para você, você tem que continuar trabalhando dentro dos princípios de Cristo, senão não funciona. Não fomos aos campos missionários por sua causa? Não demos dízimos por tua causa? Tais pessoas acreditavam sinceramente que estavam em um relacionamento íntimo com Jesus, que o haviam servido com fidelidade. Porém, ele afirmou que eles estavam enganados. Imagina você dando tanta prioridade para outras coisas, inclusive trabalho,
dia do juízo o Senhor te confrontar dizendo que você estava errado, que você não demonstrou amor a ninguém a não ser a você mesmo, a sua conquista pessoal. Imagina você ouvir da boca do Senhor: nunca vos conheci. Você pode falar, está amarrado. Você pode até amarrar a palavra que eu disser, mas a palavra que o Senhor disser é para você. No dia do juízo não tem como amarrar. Apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Você consegue imaginar isso? Você diante do Altíssimo, Ele falando: sai da minha presença. Você consegue imaginar pessoas chegando ao tribunal de Cristo, clamando a Ele como se fosse um amigo próximo, suplicando para que Ele aceite toda a devoção e serviço prestados, e Ele fala: a questão não é se você me conhece, a questão é se eu te conheço. Certa vez o apóstolo Paulo, que expulsava demônios, teve uma situação lá, em que uma pessoa chegou e falou: olha, tem umas pessoas expulsando demônio lá, filhos não sei de quem. Mas quando eles tentaram repreender o demônio olhou para eles e falou assim: eu conheço Jesus que você está pregando, eu conheço Paulo que você fala, mas vocês eu não conheço. E tomaram uma grande surra. A questão não é se você me conhece, mas será que Jesus te conhece? Não creio que possa haver algo mais terrível do que se possa apresentar diante de Jesus e ouvi-lo dizer do que: eu não sei quem você é, você não pertence a esse lugar, por favor saia, eu nunca te conheci, você nunca fez parte desse cristianismo, o seu cristianismo é falso. Você entende agora por que eu digo que essas palavras são as palavras mais terríveis de Jesus? Porque não tem volta, não tem como você se defender em uma outra instância. Não dá para você clamar para que haja um purgatório, você não pode clamar para que santos intercedam, você não pode fazer absolutamente nada, porque a sentença de Deus, ela é definitiva. Qualquer um pode dizer Senhor, Senhor, mas muitos ainda estão apenas o honrando com os seus lábios. Muitos fazem falsas profissões de fé e se enganam ao pensar que pertencem a Jesus, pois nunca se arrependeram, nunca colocaram a confiança nele e nunca o aceitaram de todo o seu coração. Isso é muito sério. Como foi o seu confessar a Cristo? O que você oferece a Deus no dia do Senhor? O teu cansaço? O teu bocejo? Eu olho o rosto de alguns e vejo cansaço. Não dormiu direito, foi dormir tarde. No dia do Senhor, está aqui. Como aquelas pessoas dentro daqueles eventos de retiro, em que depois de um dia de piscina fica aquela parte toda vermelha aqui e a pessoa não consegue enxergar nada. Será que você entendesse, você cresce realmente em Cristo, você iria cochilar dentro do juízo do Senhor? Será que no dia do juízo, quando Deus estiver proferindo as palavras, você vai dar um cochilo na frente dele? Eu duvido. Você vai estar tremendo de temor, sem saber o que vai sair da boca do mestre. Você sim tem a confiança, você sim confessou, você foi batizado, mas a palavra derradeira vai vir através do mestre. Somente aqueles cujo coração foi mudado por Deus, através do Espírito Santo, podem dizer Senhor de verdade. Por outro lado, você consegue imaginar uma maior alegria do que estar diante de Cristo? Mateus 25, 34, abre aí por gentileza. Imagina a cena. Você entra na presença do rei. O Senhor, Ele fala de toda a condição pecaminosa da sua vida. Aquela confiança que você tinha de que você seria um eleito, um salvo do Senhor, começa a passar uma pequena dúvida no seu coração. Você sabe o que espera as pessoas que não vão ser aceitas pelo Senhor. E o Senhor olha com aqueles olhos como chama de fogo dentro dos teus olhos e diz: vinde, benditos do meu Pai,
Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 2 extremos, 2 contrastes. Você pode estar de um lado, de outro. Você pode ser chamado de ovelha ou de bode. Você pode ser reconhecido como filho ou como uma pessoa que ele nunca conheceu. Não há palavras mais reconfortantes para essa. Quando você estiver passando a sua dificuldade, glorifique a Deus. Entenda que você está passando, cumprindo os desígnios dele, em que você está cumprindo na sua vida o sofrimento de Cristo. É algo que Tiago fala assim: eu cumpro a continuidade daquele sofrimento de Cristo. Quando faltar o dinheiro, se faltar, entenda o desígnio do Senhor. Se a enfermidade vier, glorifique ao Senhor. Pastor Paulo, o senhor consegue? Estou no mesmo barco que vocês. Uma luta contínua para tentar ser uma pessoa agradável ao Senhor. Se você está vivo, você pode mudar essa situação. Você pode ter um pouco mais de paz no seu coração. Se você está vivo, há oportunidade. Depois que morreu, acabou. Eu exorto vocês a certificar-se individualmente de que ele realmente conhece. Talvez você conheça ele, mas será que ele te conhece? É uma semana boa para você pensar. É uma semana boa para você trabalhar, estudar, ter os seus compromissos, os seus labores, mas também separar um tempo para realmente, será que esse Jesus ele me conhece? Será que o que eu estou vivendo alegra o Senhor? Ou será que eu estou plantando uma semente de destruição para a minha vida no dia da eternidade? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome. Não queremos ser encontrados, Pai, como aqueles que o Senhor não conhece. Mas, Pai, a nossa vida, ela atesta se nós somos filhos ou se não somos filhos. Se há o perdão no nosso coração ou se não há. Se nós olhamos o próximo, Pai, buscando ajudá-lo nas suas dificuldades, ou pensamos apenas em nós mesmos. Senhor, não permita que o nosso coração se endureça. Não permita, Pai querido, que o nosso coração, ele seja um coração que não reflita a Tua graça e o Teu amor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graça ao nosso bom, querido e amado Deus. Ainda nessa finalização de palavra, falei hoje pela manhã, eu ainda não li a PL da misoginia. Mas o que eu tenho visto é que esse crescimento dessa questão do empoderamento feminino é uma faca que está mais matando do que ajudando. Eu estava vendo uma série de vídeos em que hoje, nas academias, por exemplo, os homens não ajudam mais as mulheres. Eu vi uma série de vídeos em que a mulher ela entra num risco de vida porque levantou um peso maior, alguma coisa assim, e o homem ele fica com desejo de ajudar, mas ele não vai, com temor de ele ser acusado. Porque existem sim as pessoas que são assediadoras, mas existem as pessoas que querem apenas ajudar. E o que está gerando no coração dos homens é esse cuidado, realmente essa misoginia em relação à mulher, no sentido de se afastar, de evitar, de protegê-la. Mulheres, cuidado com o extremismo. Primem pelo cuidado, pelo zelo. Não permitam que homens, nem ninguém, maltratem vocês, usurpem aquilo que é de direito, até pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cuidado, porque extremos eles não são bons. Vamos ver o que é que tudo isso vai dar. Não, conforme eu disse para vocês, eu não li ainda. Mas eu tenho visto alguns sinais dentro da internet de que a pior, os mais prejudicados, elas não vão ser os homens, vão ser as mulheres. Deus te abençoe com essa palavra e te faça meditar e pensar nessa semana. Amém?